Pessoal, eu vou ser direto com vocês. Se a DC ela começar o universo novo com o Bank, ela pode enterrar todo o reboot antes mesmo de decolar. E eu sei que a maioria das pessoas está muito empolgada com essa possibilidade, até porque o vilão é um vilão gigante, literalmente e também narrativamente falando. Mas é justamente por isso, pessoal, que ele não pode ser desperdiçado logo no primeiro filme, quer dizer, no próximo filme do Superman. Na minha opinião, eu ainda acho muito cedo, porque tem muita coisa ainda em jogo aqui, e se o James Gunn ele for um cara esperto, ele pode guardar esse triunfo pro momento certo. Acho que pode explorar um pouco mais. Mas assim, eu vou explicar para vocês qual seria esse momento ideal e por que o time certo é tudo nesse caso agora para o James Gunn. E antes de seguir aqui, se esse conteúdo está te conectando com as notícias e teorias mais quentes e opinativas do universo da cultura pop raiz, já deixa aqui seu registro, comenta, curte, compartilha, porque isso aqui fortalece demais o canal. E aproveita também para comentar aonde que você está assistindo esse vídeo, qual cidade, qual país. É muito legal, é muito bom saber aonde que essa mensagem está chegando, beleza? Mas vamos lá pro papo que a gente já conversou demais aqui. Bem que agora ou depois? Essa decisão ela pode definir o DCU. Pessoal, tem um problema de você usar o Brainiac agora, em Superman, no caso, Homem da Manhã, porque é que você não tem um universo estabelecido para dar um suporte e tamanho de ameaça que o Brainiac ele representa. É como você soltar, tá, um míssil nuclear num terreno vazio. Então vai fazer um estrago, mas não vai mudar o jogo. Bom, temos aí o final de Pacificador, né? Que agora oficialmente é uma ponte direta para o filme de Superman. Deixou algumas pistas sobre o checkmate, sobre o país, o mundo da salvação e tudo mais. Duas engrenagens narrativas que ainda estão, na verdade, começando a se formar. E na minha opinião, você jogar o Brainiac no meio disso tudo, sem um Lex Luthor ainda, tá mais consolidado, sabe? Sem uma Liga da Justiça montada, sem a Supergirl em ação. Na minha opinião, acelerar demais uma história que precisa respirar primeiro. Lembrando que a gente não tem o Batman ainda. Sem contar que o próprio James Gunn andou dando pistas nas entrevistas de que o vilão pode não aparecer de fato agora. Então assim, temos uma foto do roteiro, né, que saiu com o título coberto e aquela estética meio cósmica. Bom, tudo isso pode até ter deixado a galera empolgada, mas isso pode ser só uma distração. Então talvez o plano seja usar o Brainiac como vilão central num terceiro filme ou após a Liga da Justiça estar formada. Ou até num encontro aí mais depois, né, que a gente já teve o Superman, um outro encontro entre o Superman, a Supergirl e mais personagens. Na minha opinião, tinha que ser assim. Seria muito mais inteligente guardar o impacto visual e psicológico desse personagem para o momento em que o público já esteja emocionalmente investido no universo e iria funcionar muito mais. Mas tem um detalhe nisso que quase ninguém também está falando e que pode entregar a real jogada que o James Gunn ele de fato está planejando. Temos então a aposta cósmica da Supergirl e também o efeito Guardiões 2.0. A DC ela confirmou que o filme da Supergirl vai seguir a linha de uma aventura espacial, nas palavras do próprio James Gunn. E olha, isso levanta um baita ponto de atenção quando o cara compara o projeto com Guardiões da Galáxia. Ele está basicamente dizendo, pessoal, que quer repetir a fórmula que de fato deu certo na Marvel. Só que aqui o público é completamente diferente. A personagem é outra e o momento da franquia é também completamente diferente. Então assim, será que a Supergirl ela tem mesmo o carisma necessário para segurar esse tipo de narrativa igual os Guardiões da Galáxia conseguiram? Ou será que de fato eles vão tentar forçar um humor fora de hora e tirar de fato o peso dramático que a personagem ela pode oferecer? O que me pega nessa ideia é que tudo indica que, de fato, o Brainiac vai ter alguma ligação com esse arco cósmico. Então aí, a própria origem da Supergirl, ela já tem uma conexão direta com ele em várias mídias. Como, por exemplo, Superman Sem Limites, temos o jogo do Injustice 2 e até em Minhas Aventuras com o Superman. E aí vem a dúvida, será que o James Gunn ele tá preparando o terreno para soltar o Brainiac na história dela, em vez de fato colocar logo depois aí no próximo filme Superman, ou não sei,
enfim, tem essa possibilidade também, porque se for isso, até pode fazer sentido jogar o Brank no espaço, conecta com Krypton, tá? Conecta também com Kandor, e aí faz um pouco de sentido, porque essa é a estética cósmica toda, sabe? Então aí faz um pouco de sentido. Ainda assim, eu acho que é muito cedo por falta de termos ainda uma Liga da Justiça formada. E aí sim, né, você pode trazer ele com tudo, numa futura ameaça maior na Terra, na minha opinião, depois da Liga. Mas assim, pessoal, tem uma outra jogada escondida nisso tudo que também pode mudar o lugar da Supergirl dentro desse DCU, e eu vou te explicar que para mim é outro momento que pode virar a chave para o DCU. Temos a chance de redenção do Batman com a Corte das Corujas. Pessoal, se tem uma coisa que ainda não vimos bem em live action é a Corte das Corujas. E honestamente é uma oportunidade perfeita para o DCU mostrar um Batman veterano, diferente do que já rolou. Porque assim, a Corte das Corujas é recentemente num canon, tá, moderno, e traz um tom de um thriller urbano que casa muito bem com um filme de detetive mais sombrio. E cara, a gente já viu menções dela em Gotham, em Gotham Knights, tá, mas nunca com a gravidade e uma coreografia que essa história de fato ela merece. Então imagina um filme em que o Batman, já calejado, enfrenta uma conspiração que usa a riqueza política e um exército de Talons, tá? Ou como chamam nas HQs, exército dos Garras, para operar de fato nas sombras. Cara, isso entrega muita ação, vai entregar mistério e uma pegada de fã que quer ver de fato o Batman bater sem virar paródia. E aí entra a parte prática. Para funcionar no DCU, a corte ela precisa ser apresentada em um contexto em que o público acredite que ela passou despercebida por anos, sabe? E isso é o mais incrível no caso se o Batman, porque assim, isso é mais incrível se o Batman ele for o tipo veterano solitário. E aí entra a questão de casting e cronologia que todo mundo ama discutir. Então assim, precisa de um Batman maduro. E se o DCU optar por um Batman já estabelecido, então eles têm que justificar porque ninguém, nem o Checkmate, nem outros heróis, descobriu ainda o Batman. E tem um detalhe que a galera costuma também subestimar, que é o seguinte: a corte ela funciona melhor quando de fato é política e não só a parte mística. Isso de fato pode dar espaço para até confrontos com personagens como, por exemplo, o Asa Noturna, o Caçador de Marte, sem transformar, pessoal, tudo em uma enxurrada de efeitos, sabe? Então é uma grande oportunidade. Se o James Gunn, né, ele ousar montar isso direito, de fato, realmente muito bem planejado, pode ser um dos melhores filmes do universo e ainda abrir caminho para histórias mais sombrias, mais escuras, sem cair na ladainha de um reboot aí sem rumo, tá? Mas ele tem que adiantar, porque não existe o universo da DC sem o Batman. Checkmate e salvação. Bom, o jogo, né? A gente tem um jogo aí de bastidores que, na minha opinião, já vai começar agora. Temos aí o final da segunda temporada de Pacificador. Não foi só piadinha, tá? Com cameo e fanservice, na minha opinião. Ele cravou sim duas peças que podem mudar completamente o jeito como o DCU vai funcionar daqui para frente, que é a organização ali do Checkmate e também o Planeta da Salvação. Para quem não pegou essa conexão, né, são duas organizações, os quadrinhos operam nos bastidores do universo da DC, lidando com espionagem, com estratégia, manipulação política e contra-ataques e ameaças globais. E agora eles são oficialmente canon, no universo que o James Gunn ele de fato está começando a construir. Isso muda muita coisa a forma como os vilões, como por exemplo o Lex Luthor, ele vai conseguir agir daqui para frente, e como heróis mais paranoicos, por exemplo o Batman, eles vão interagir entre si. Esse tipo, pessoal, de estrutura de bastidor pode abrir espaço para algumas narrativas até mais inteligentes e interligadas, sabe? Especialmente se o objetivo do James Gunn ele for preparar o terreno para histórias como, por exemplo, Torres de Babel, ou até algo maior envolvendo a Legião do Mal. E aí que começa a ficar interessante, cara, que aí começa a ficar legal, porque a Checkmate ela pode ser o elo que conecta vários heróis e vilões sem precisar de um monte de filme solo antes, sabe? Então eles têm essa oportunidade.
Isso vai lembrar também para personagens como o Caçador de Marte, que pode funcionar como um espião infiltrado ou até um chefe de operações, não sei. Assim, tem uma coisa que ninguém tá comentando, que é como o modo como o Salvation, né, o Pai da Salvação, ele foi introduzido e ele pode sinalizar que o DCU quer evitar aquela estrutura engessada da Marvel, aquele filme de origem, filme de formação, filme de grupo, sabe? Se esse for de fato o plano de James Gunn, então a gente pode esperar que pode vir algo bem mais ousado aí. E ainda tem um nome que pode reaparecer nesse tabuleiro e bagunçar bastante coisa. E eu vou te explicar quem é esse nome. Legião do Mal, o time dos vilões que pode salvar o DCU. Pessoal, se a DC ela quiser de fato surpreender de verdade e dar uma guinada criativa que de fato rivalize com qualquer fase boa da Marvel, a resposta pode estar na formação da Legião do Mal. E quando eu falo disso, eu não tô viajando aqui em teoria maluca, tá? Eu tô falando de algo que já estava até nos planos da antiga DC, tá? Do Snyder, e foi sugerido no final da Liga da Justiça. E agora parece mais possível do que nunca. Porque assim, com a estrutura do universo sendo redesenhada, seria um baita acerto você montar um time de vilões com a presença de tela, que tem um carisma, uma ideologia própria, algo que a Marvel ela não teve ainda coragem de fazer direito, sabe? Na formação ideal, já dá para imaginar, por exemplo, o Lex Luthor liderando o grupo, né? Talvez depois do arco como o presidente dos Estados Unidos, ao lado dele. Nomes como, por exemplo, o Capitão Frio, o Espantalho, temos aí o Tiat, temos aí o Sinistro e até o Solomon Grundy. Isso, pessoal, daria um tom de peso e ameaça real que faltou nos vilões reciclados aí do passado. Só que assim, tem um detalhe que pode mudar ainda como que as coisas vão seguir, porque se o James Gunn ele usar esses personagens com mais nuance e não apenas só como os figurantes de pancadaria, dá para construir uma tensão, uma rivalidade e até um conflito interno no próprio grupo. Porque assim, sem falar, né, no potencial para colocar a Supergirl, o Batman ou até a Lanterna Verde em rota direta de colisão com todos eles aí, tá? Então tem essa grande potencial. Agora, tem uma peça que ainda não encaixou nesse quebra-cabeça e talvez ela possa ser justamente o elo entre essa legião e uma ameaça maior. E se essa peça for, na verdade, um vilão já usado, só que com uma nova abordagem, já pensou? Bom, se tem uma trama que de fato pode explodir a base aí da Liga da Justiça no cinema e colocar o nome aí do Gunn, do James Gunn, no hall dos ousados, é a Torre de Babel. Porque não é só mais um arco ali famoso, é uma das histórias mais pesadas e impactantes do universo do DC. Nela temos aí o Batman que guarda seus planos secretos para neutralizar cada membro da Liga. Cara, caso tipo algum dia eles percam o controle de si mesmo ou virem uma ameaça, a ideia vaza, o vilão Ra's al Ghul, né, ele coloca tudo em tática e o que era para ser só um plano de contenção vira um ataque brutal e isso gera uma quebra de confiança sem volta. Cara, é o tipo de roteiro que deixa o público dividido e por isso mesmo pode ser inesquecível na minha opinião, tá? Essa pode ser uma das coisas ainda não feitas. A gente teve Guerra Civil lá na Marvel, mas não é a mesma coisa aqui, tá? Só que assim, para funcionar no cinema, o DCU ele precisa ter coragem. Não dá para usar a Torre de Babel num universo ainda em construção, onde os heróis eles nem se conhecem direito, né? Então não dá para usar isso ainda. Ainda precisa ter essa conexão, tudo mais. Não tem nem o Batman, cara. E essa história exige uma Liga da Justiça consolidada com vínculos fortes, porque senão a traição do Batman ela perde peso. Quer dizer, não considero uma traição, né? Mas enfim. E também não dá para tratar o Batman como um deus tático, sem mostrar de fato as consequências reais que alguns dos erros dele pode causar. E a graça dessa trama é justamente mostrar que até o mais preparado pode ser o vilão da própria história, mesmo que sem querer, sabe? E o timing para isso seria perfeito em um segundo ou terceiro filme da equipe, tá? Mas assim, será que o estúdio ele vai bancar isso? Será que vamos ter ainda do DCU até lá? Bom,
Fala aí, pessoal, me diga aí se vocês curtiram esse papo, se essas ideias aí mexeram com você e se deu aquele fiozinho na barriga de imaginar essas histórias aí, cara, ganhando vida na tela do cinema, cara, naquela tela do IMAX ali, porra, ali a Legião do Mal, enfim. Pessoal, se inscreva no canal, a gente está pertinho de bater uma meta onde de fato vai fortalecer demais esse espaço e o seu apoio, cara, é essencial, muito essencial. Aproveita e também comenta aqui abaixo de onde que você está assistindo esse vídeo, qual a cidade ou até seu país. Eu vou ler todos os comentários, respondo quando realmente for possível e é sempre massa ver até onde essas teorias aqui elas estão chegando, é muito legal. Até o próximo vídeo, valeu, fui, fique com Deus. Fui.